como devemos seguir a Jesus. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda de além. E, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado a outra banda, à província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo? E andava pastando distante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Amém. Este capítulo 8 relata aqui, irmãos, algumas obras maravilhosas que o Senhor Jesus operou, purificando um leproso. Também fez aquela grande obra em favor do pedido daquele centurião de Capernaum, dando saúde ao seu servo. Curou a sogra de Pedro. E estes milagres que o Senhor fez, irmãos, despertava nas pessoas que o seguiam um grande interesse em estarem juntas, vendo o Senhor operar aquilo, por curiosidade e uma alegria também de sentir, de ver o Senhor fazendo aquelas obras. Mas o Senhor Jesus, ele, vendo que tinha uma grande quantidade de pessoas em volta dele, então ele chamou os discípulos e ordenou-os que passassem para outra banda do lago. E aconteceu que nesse momento chegou ali um escriba, conhecedor da lei, zeloso da lei, e falou para o Senhor: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Aqui se vê, irmãos, que a força da emoção que sentia esse escriba fez com que ele
falasse desta maneira com o Senhor, desta empolgação de querer segui-lo, por haver visto tudo aquilo que o Senhor tinha operado. Talvez pensasse até que o Senhor fosse se alegrar com a sua proposta, e tecer algum elogio, talvez, ficar feliz de ver que agora um escriba também se propõe a segui-lo. Mas o Senhor não escondeu, irmãos, a realidade da sua missão. Como de fato em momento algum o Senhor deixou de fazer menção da realidade da salvação que Ele propunha pelo seu Evangelho. Nunca ocultou. E agora foi o momento oportuno de falar àquele homem, escriba. Ele não disse para não segui-lo, mas ele falou da realidade. Disse: olha, as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isto foi suficiente para aquela pessoa perceber que acompanhar o Senhor Jesus na sua missão não era nada agradável, porque a realidade clara que o Senhor mostrava não trazia a ele nenhum interesse. Isso tudo serve para nós de ensinamento, irmãos, que muitas vezes a pessoa, no momento de alegria, de prazer, propõe de seguir ao Senhor. Normalmente quando está contente, feliz, tendo a impressão que seguindo ao Senhor é só alegria, como muitos dizem. Tem irmãos que a gente pergunta: paz Deus, irmão, como vai? Amém, só alegria. Mas não é bem verdade isso, porque não é só de alegria que nós vivemos. A tristeza também faz parte do cardápio da nossa vida. Ninguém está livre de ficar alegre e de ficar triste, porque são consequências da vida humana. Mas aqui, irmãos, quantos que vêm para servir ao Senhor, pensando que na graça do Filho de Deus, agora, neste caminho santo, a coisa é outra, diferente. Porque olha na Irmandade, vai num santo culto, vê o povo que sai contente, glorificando a Deus, e a pessoa olhando tudo aquilo, pensa numa realidade dos olhos carnais. Mas deve saber, irmãos, que servir ao Senhor, nós temos também que enfrentar os momentos difíceis da nossa vida. E um exemplo clássico aconteceu aqui, que quando um dos discípulos disse assim para o Senhor: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu primeiramente sepultar meu pai. Ele faleceu, eu quero ir lá no enterro dele. O Senhor Jesus disse assim: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então seguir ao Senhor, irmãos, é superior, muito maior do que qualquer ato da nossa vida, porque nós vamos seguir para uma outra vida que é a eterna. Não é seguir ao Senhor para esta vida terrena, para o bem-estar desta vida terrena, é seguir ao Senhor para aquela vida eterna que nós temos prometido, que o Senhor nos prometeu, se nós formos fiéis. Então, os irmãos vejam que seguir ao Senhor não é fácil. Um pediu que queria primeiro cuidar dos seus interesses, o outro queria seguir ao Senhor sem saber do resultado ou das lutas que iria encontrar. Mas aqueles que seguiram o Senhor, os discípulos, entraram no barco e seguiram, remando. Era um barco, não era pequeno, porque eles eram em 13 com o Senhor, 12 discípulos e mais o Senhor. Talvez todos estivessem aqui. De modo que, chegando num certo momento, irmãos, o mar se embraveceu, que podemos crer que tudo isto fazia parte do projeto de Deus. Porque se eles fossem atravessar tudo pacificamente, como
em mar calmo, sem nenhum temor, tudo correndo bem. O Senhor Jesus estava dormindo, podiam dizer, deixa ele dormir, porque ele acordado, ele dormindo, é a mesma coisa, porque tudo estava bem. Mas quando o vento bateu, as ondas se levantaram e a tempestade era forte, aí que eles perceberam que o Senhor Jesus estava dormindo e que precisava despertá-lo. Irmãos, que exemplo maravilhoso é esse para todos nós. Imagine se o Senhor não estivesse no barco. É claro que o Senhor iria os guardar, mas a segurança da viagem deles estava na presença do Senhor Jesus com eles. Sirva este de exemplo a nós, irmãos, a nós que fomos chamados, porque diz assim, o apóstolo Paulo escreveu, aos que dantes conheceu. Dantes quando? Antes da nossa existência. A estes predestinou, aos que predestinou, a estes chamou, que é o nosso caso, fomos chamados, como aqui foram chamados estes outros discípulos aqui, para seguir o Senhor. E aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes glorificou, que é para nós sermos conforme a imagem de Cristo, o Filho de Deus. De modo, irmãos, que fomos chamados para uma viagem, para atravessar este mundo que é como se fora um mar, que nem sempre este mar é calmo. Há momentos que ele se torna agitado, há momentos que o terror e a aflição nos toma, que é necessário um recurso, que é necessário termos a certeza de que o Senhor está conosco na nossa vida. Bendito seja o Senhor. Então, queridos irmãos, isto serve para nós de segurança. Nesta graça, ninguém caminha sem o Senhor, porque disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor nós não podemos caminhar, sem Ele nós andamos errados, porque nós não conhecemos o caminho. De modo que precisamos ter certeza de que Jesus habita em nós. Uma vez com esta certeza, quando a situação em nossa vida espiritual ela mudar e a paz desaparecer e nós ficarmos em aflição, lembremos, irmãos, que o Senhor em nossa vida pacificará aquilo que nos estiver atormentando. E se alguém hoje, ouvindo esta palavra, puder estar classificado como alguém que está em mar bravo, numa situação que exige um cuidado maior e vê que não tem mais o que fazer, clama ao Senhor Jesus, porque se Ele estiver contigo, haja paz, como nós cantamos o hino 375. Que haja de Deus, irmãos, a paz sobre nós, mas que ninguém afaste o Senhor do seu barco, ou da sua vida. Nós não estamos navegando, materialmente falando, mas estamos sim na nossa vida, navegando sim, que ninguém sabe, o ano está acabando, mas irmãos, ninguém sabe o dia de amanhã. De repente precisamos clamar, Senhor, salva-nos que perecemos. Então está aqui a palavra desta noite, prevenindo-nos que quem tem consigo o Senhor e não o afasta da sua vida, este terá sempre o socorro presente. Os irmãos, vejam a diferença, irmãos. Olha que coisa impressionante. O Senhor Jesus, chegando lá, depois quando eles atravessaram o lago, chegou lá no território dos Gergesenos, havia lá 2 homens endemoniados, terríveis, perigosos, que habitavam num cemitério, ninguém podia passar por lá. E quando o Senhor Jesus desceu do barco, se vê que eles andaram um pedaço ali, os endemoniados foram agitados pelos adversários que habitavam naqueles 2 corpos.
E o que eles fizeram? Conheceram que era o Senhor e gritaram: Jesus, Filho de Deus, vieste atormentar-nos antes de tempo? É claro, irmãos, que os espíritos das trevas sabem que eles vão ser atormentados no tormento do fogo eterno, porque já é, irmãos, juízo de Deus, já são julgados e condenados, e eles sabem disso. Mas eles estão, enquanto este tempo não chega, estão por este mundo, irmãos, perambulando. E aqueles que ele encontra, o que eles encontram oportunidade, eles fazem do corpo da pessoa, irmãos, um templo e passam a habitar ali. E a pessoa fica sujeita aos domínios daqueles maus espíritos, como se vê no mundo hoje. Então tem aqueles espíritos imundos que leva a pessoa a estar numa situação de calamidade e tal, que ninguém quer ficar perto. Mas tem outros que tomam as pessoas, que a pessoa parece muito bem, bonita, uma pessoa carinhosa, uma pessoa, enfim, que nós nunca podemos imaginar, mas pode também estar, irmãos, possessa ou dominada pelos espíritos das trevas. Mas quando Jesus se aproximou, eles gritaram, porque viram que era o Filho de Deus. E o Senhor mandou eles se calarem e saírem. Mas eles temiam o Senhor, o Filho de Deus. Então precisaram pedir ordem: se nos expulsas, permite-nos que entremos nesta manada de porcos. Eram cerca de 2.000 porcos que estavam pastando por ali. E o Senhor, sem dar muita conversa com eles, somente disse: ide. E eles foram e cumpriram o mal que eles sempre tinham a fazer. Tomaram aqueles animais e se precipitaram no mar, e todos morreram afogados. Irmãos, que grande obra, que maravilha é essa, que homem é isso? Os discípulos haviam visto agora há pouco ele falar com o mar. Quem que jamais teve esse poder? E mandar o mar ficar quieto, mandar o vento se calar, e obedeceram. Mas agora ver os espíritos malignos, que não vamos dizer o nome, tomando aquelas pessoas, subjugando-as, e o Senhor Jesus nem precisou chegar perto, de longe eles gritaram, e o Senhor ordenou, e eles obedeceram. Era o Filho de Deus que estava com eles no barco. E será que este Filho de Deus em espírito está na nossa vida também, queridos irmãos? Se Ele está na nossa vida também, onde nós nos aproximarmos, a imagem dEle é refletida por nós. Nenhum espírito das trevas pode resistir. E é possível que qualquer homem de Deus ou mulher de Deus, revestida do Espírito Santo, bendito seja Deus, e que quando se aproxime destas coisas malignas, nem precise expulsar, porque o adversário foge da presença de Deus. Por isso que nós não podemos viver sem Ele, irmão, e nem jamais rejeitá-lo. Olha a oportunidade que os GGZenos tiveram aqui. Chegou ali o Filho de Deus, mostrou um milagre que ninguém poderia fazer, e eles eram testemunhas. Seria o caso de todos correrem, abraçar o Senhor e dizer: Senhor, quanto que esperávamos que Tu um dia viesse aqui na nossa província, que Tu viesse aqui a nós, e hoje vieste. Nós Te queremos, nós Te amamos, mas não, retira-te dos nossos termos, nós não o queremos conosco.
Glória ao nome santo do Senhor. Bem-aventurado o irmão, a irmã, que jamais passou na sua mente de querer que o Senhor se retirasse da tua vida. Ao contrário, diz: Senhor, não sai da minha vida, fica comigo. Eu vou fazer-te uma declaração: Senhor, eu te adoro em espírito e em verdade. Oh, igreja reunida, os males que o futuro reserva à humanidade, porque os males, irmãos, que o Senhor fala não são somente físicos, do que vai acontecer no mundo, porque a história da humanidade mostra que no passado quantos desastres aconteceram, milhares e milhares de pessoas sucumbiram em tantas coisas. Mas não é isto. O maior desastre que existe é quando o Filho de Deus deixa o barco e a pessoa naufraga. Vamos ver se Ele está em nós ainda, irmãos. Mesmo que estiver dormindo, desperta, Senhor, desperta. Eu quero te sentir. Eu quero ter a certeza que tu estás na minha vida. Igreja reunida neste punhado aqui e por este mundo afora, faça agora uma experiência. Não deixa terminar um ano com situações tão dramáticas como aconteceram e você terminar longe do Senhor. Volta-te agora ao Senhor e diz: Senhor, não te apartes de mim. Glória a Jesus. A história sempre se repete, irmãos. Tudo o que acontece hoje já aconteceu no passado. E como no passado tem coisas terríveis, quem é que sabe o futuro? Mas aquele que está, irmãos, navegando conosco nesta bendita graça, garante a nós que, se nós formos fiéis, Ele não nos deixará. Então, para a tua segurança, igreja reunida agora, tenha a certeza que este ano termina amanhã, mas o Senhor não termina a morada na tua vida. Glória a Jesus. Depois de amanhã, novo ano. Mas que o Senhor nos dê a graça que vire o amanhã, vire o depois de amanhã, Jesus Cristo habita em nós. Igreja reunida, o Senhor nos fala nesta noite: ó povo feliz, rico, porque a graça do Filho de Deus está na vossa vida. Deus seja louvado.